Vision for us. We create phenomenal. Don't you agree? Don't you agree? You got me feeling diamond rich. Nothing on this planet compares to it. Don't you agree? Don't you agree? All night, I'll ride with you. Will you come on back? And you know Tá sem vídeo? Tá sem vídeo, Guilherme? Entendi. Pessoal, tem algumas pessoas, sem querer... Ó, eu liguei pra você, você tava no banho, o Guilherme falou. Ó, tem alguém falando com o Guilherme. Essa pessoa que está falando com o Guilherme tem que desconectar e conectar novamente, porque por algum erro do Zoom você entrou como painelista palestrante. Deixa eu ver aqui o que eu consigo fazer, peraí. Eu tô tentando tirar essas pessoas, mas não tá indo tão fácil assim, não. Só um segundo. Ricardo já está conectando, tá, pessoal? Teve também problema com o link. Não sei o que aconteceu, mas a gente vai resolver. Painelista. Não tem problema, pessoal. É só manter no mudo que tá tudo certo.
Um minutinho, tá, pessoal? Já está entrando aqui. E aí? Tudo bem? Tudo bom? Agora foi. Agora foi. Eu não sei por quê. Ó, a gente teve algum problema aqui no Zoom, que é o seguinte: várias pessoas entraram como painelistas, enfim, e o resto está aqui com a gente acompanhando. Mas até aí não tem problema. A gente vai manter a imagem em você, então vai ficar gravado só em ti, tá tudo certo. Tudo bem? Você prefere... Deixa eu te perguntar, você prefere a câmera assim ou assim? Acho que assim. Essa última. Tá bom. Te pega Vambora. melhor. Deixa eu só colocar aqui. Pessoal, se vocês quiserem comentar aí, vocês nos ouvem bem. Vocês estão vendo a tela principal como a tela do Ricardo, só para a gente ter certeza. A ideia é assim, a minha tela não fica grande. Como a gente teve esse desencontro aqui no Zoom, a tela do Ricardo é a tela que tem que ficar maior para todo mundo. Então, só me avisem aí se é isso. Tem muita gente falando, deixa eu ver aqui. A sua está ficando grande agora. Ok, eu imagino que quando eu falo, deve ficar grande. Deve estar no Active Speaker, então eu vou falar menos de qualquer jeito, então tá tudo certo. Não tem problema. Show de bola. Pessoal, primeiro, obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado, Ricardo, por ter aceitado o convite prontamente. É um super prazer e privilégio ter você aqui com a gente. Eu vou só dar uma breve introdução aqui, falando um pouquinho do Vamos Subir e agradecendo algumas pessoas como o pessoal da Anhembi Morumbi. Nós temos alguns alunos convidados, Ricardo, para acompanhar hoje o bate-papo, que são da Anhembi Morumbi. Então, obrigado a Carla, a professora Ricardo e todos os nossos parceiros. Pessoal, para quem não conhece o Vamos Subir, eu vou gastar 2 minutinhos aqui só para dar uma breve introdução e aí já partir para o bate-papo com o Ricardo. Mas o Vamos Subir é uma startup social sem fins lucrativos e a gente surgiu para ajudar jovens em início de carreira a ter mais sucesso por meio da mudança de atitude e comportamento. A gente acredita muito que, principalmente no início de carreira, se a gente consegue desenvolver as habilidades comportamentais, os skills certos, o mindset correto, a gente consegue acelerar mais fortemente a nossa carreira. E a ideia é sempre trazer pessoas como o Ricardo e outros executivos para compartilhar um pouquinho das suas visões de mercado, trazer um pouquinho, né, da pessoa por trás do executivo para que, de alguma forma, a gente saia inspirado, motivado, entendendo que a gente pode, sim, executar a nossa própria carreira. A gente tem várias iniciativas, webinars, né, durante a pandemia e pós-pandemia vão ser bem tradicionais, bem comuns, mas a gente quer fazer um papo diferente aqui, né? E tem outras iniciativas que vocês podem acompanhar no próprio site do Vamos Subir, como eventos, mentorias, cursos de vendas, marketing, people, né? Olhando para RH, tecnologia, customer success, e no final a gente está conectando jovens como vocês e eu com oportunidades de emprego. E a gente faz isso com o propósito de give back, né? De retribuir para a sociedade de alguma forma. E eu acho que pessoas como o Ricardo aqui com a gente hoje, que de alguma forma estão retribuindo para a sociedade, para vocês e para mim, um pouquinho do que ele tem construído, né, na sua jornada, é super legal. E no final, o que a gente quer é incutir, incorporar e colocar dentro dos valores de vocês essa ideia de give back. Tá? Então, no final, eu quero que todo mundo saia daqui falando, caramba, eu tenho que devolver para a sociedade. Porque no final, todo mundo aqui tem algo, né, para agradecer, tem algo para retribuir, independente da sua situação. Então, isso vem se tornando uma corrente de vários executivos compartilhando e partilhando um pouquinho das suas histórias e um pouquinho do que tem feito, tá? O evento vai ficar gravado, eu vou compartilhar aqui depois o nosso site. É legal, Ricardo, compartilhando. A gente tem um jovem que acompanha o Vamos Subir. O
cara super esforçado, aprendeu inglês sozinho, enfim, pagou sua faculdade, ele foi aprovado num mestrado na França e a gente está arrecadando alguns fundos. Eu vou compartilhar o link com o pessoal para quem quiser ajudar, e eu acho que é uma corrente legal. Mas estamos aqui para te ouvir, Ricardo. Obrigado pela sua presença. É um prazer, ó. Hoje a live é patrocinada pela Bex. Quem puder aí abrir uma, pode ser qualquer uma, não precisa ser cerveja, mas eu estou super contente de estar aqui. O que você falou reflete muito do meu propósito como pessoa, além de profissional, de give back. E eu queria relembrar também que o give back é uma coisa que você tem que fazer todo dia. Não é um negócio que se faz uma vez na vida. Óbvio que começa assim, mas o ideal é que as pessoas realmente exerçam isso todos os dias, porque no final, se a gente fizer isso, todo mundo vai ganhar. Então é um prazer mais uma vez estar aqui. Eu faço isso de coração aberto e espero que no final as pessoas possam sair um pouquinho melhor do que elas entraram. Com certeza, super obrigado. Eu não bebo, mas eu bebo H2O, Guaraná, Pepsi, tudo Ambev, então tá em casa, tá tudo certo. Fechado, tamo junto. Vamos lá. Ricardo, para a gente começar, acho que tem muita gente aqui que te conhece, o executivo por trás do marketing, publicidade, tudo que você tem feito, mas conta pra gente um pouquinho de onde você veio, suas origens, um pouquinho lá de trás, antes de ser esse executivo, e aí você pode entrar um pouquinho também na sua trajetória da Ambev. Bom, lá de trás, há quase 42 anos atrás, eu na verdade nasci na cidade de São Paulo, mas eu fui criado em Londrina, no norte do Paraná. Que legal. E sempre fui muito inquieto. E lá atrás eu sempre quis sair para explorar o mundo e acabei saindo através do intercâmbio, esse intercâmbio que muitos jovens fazem. Naquela época, obviamente, bem diferente de hoje, né? Porque você não tinha internet, não tinha FaceTime, não tinha como se comunicar com os pais. Então, eles me largaram no mundo, eu passei um ano fora. Isso me abriu muitas portas lá fora. Acabei fazendo faculdade nos Estados Unidos. Voltei para o Brasil no momento que eu não pensava em voltar. Eu me formei e queria ficar lá. Só que quando eu voltei no Brasil, uma coisa super interessante aconteceu naquele momento, que foi a junção, né, a fusão de duas cervejarias, as maiores cervejarias do Brasil naquela época, a Brahma Antártica, criando-se naquele momento a Ambev. Então eu entrei na Ambev 20 anos atrás, comecei na Ambev na área de vendas, apesar de ter feito marketing, eu comecei na área de vendas porque a área de vendas é a essência do negócio da Ambev e não tem um lugar melhor do que a área de vendas para aprender. E aí minha vida acabou me levando para muitos países. O fato de eu falar inglês me ajudou. Eu nunca imaginei que a Ambev ia se associar a uma empresa belga, que dessa associação, nessa fusão, eu ia parar na Europa. Depois da Europa eu fui para o Canadá em 2008. Fiquei 2 anos no Canadá depois de ter passado 1 ano na Europa. Aí me mudei para a China. Fiquei 6 anos na China, em Xangai, quando a gente cresceu o nosso negócio lá. E realmente foi uma época impressionante que eu vivi lá. Talvez uma época única, tanto na física quanto na jurídica. Fui para Nova York em 2014, fiquei 3 anos em Nova York, já nessa empresa globalizada, né? Depois que a gente comprou a Anheuser-Busch lá nos Estados Unidos também, o que é hoje conhecida como AB InBev. E aí em 2016, eu fui para o México, quando a gente acabou adquirindo mais uma empresa, que foi a Corona, né? O Grupo Modelo. Eu fui para o México, fiquei 2 anos lá, e faz agora 1 ano, um ano e meio que eu voltei para o Brasil, que eu sou head de marketing, diretor de marketing aqui da Ambev no Brasil. Estou super feliz de estar aqui, porque é o sonho. Eu brinco que estar no marketing no Brasil é como jogar basquete na NBA, para quem gosta de basquete, ou jogar futebol na La Liga Espanhola. Então, eu tô exatamente onde eu gostaria de estar. Show de bola. Quando você olha lá para trás, na sua vida, no início, você imaginava chegar onde você chegou? E, óbvio, tem muita coisa para acontecer ainda, mas quando você olha, você imaginava, você pensava que era possível, e quando a gente tenta destrinchar um pouquinho do Ricardo, o que fez você chegar até onde você chegou? Eu imaginava muita coisa. Eu sou um cara super ambicioso, eu acredito no poder do sonho, em sonhar grande, em trabalhar duro e fazer a diferença, em tomar riscos. Só que eu, particularmente, eu te confesso, eu nunca imaginei que eu teria uma carreira tão internacional quanto a carreira que eu tive. Se você tivesse me falado em 2001 que eu ia morar na China, eu teria praticamente, eu acho que eu ia rir, porque eu nunca imaginei que eu ia passar um tempo da minha vida na China. Então, o que realmente foi surpreendente é que uma empresa brasileira, a Ambev, conseguiu, desde aqui, com profissionais, em grande parte brasileiros, conquistar o mundo. E eu fui parte
dessa jornada. Então, essa realmente foi algo... esse foi um aspecto da minha carreira que foi impressionante. Quando eu olho para trás, como eu te falei, eu tenho quase 42 anos, eu tenho 20 anos de Ambev e eu nem acredito muitas vezes que eu passei por tantos lugares. E a fórmula, para te falar a minha verdade, apesar do mundo ter mudado muito nos últimos 20 anos, a tecnologia tem uma presença nas nossas vidas muito mais relevante que tinha há 20 anos atrás, a fórmula eu acho que continua a mesma. Pelo contrário, eu acho que novas ferramentas foram adicionadas nessa caixinha que a gente tem que carregar com a gente. Criatividade é uma delas. Eu acredito que o poder da criatividade nos negócios hoje é muito mais relevante do que era 20 anos atrás. Colaboração, comunicação, a capacidade de pensamento crítico. Eu brinco que são os 4 Cs, para quem já leu aí Homo Sapiens sabe do que eu estou falando. Enfim, eu acho que o mundo hoje, apesar de ser muito diferente, o que você precisa para ter sucesso na carreira continua mais ou menos muito parecido com o que era 20 anos atrás. Boa. Tem uma pergunta. Você falou de 20 anos de Ambev, né? Hoje tem muitos jovens aí que não aguentam 1 ano, 6 meses, os caras estão, pô, é preciso mudar. E às vezes faz parte, a gente vê uma mudança, né, muito forte, não tem certo e errado, né? São 20 anos que você está muito feliz, mas quando a gente olha, né, pro mundo de hoje, é muita coisa. Como é que você se mantém motivado, né, durante 20 anos na mesma empresa? Eu entendo que você fez movimentos internos, mudanças para diferentes países, mas como se manter motivado em uma empresa por tanto tempo e quando você sabe que chegou o momento de fazer o move, fazer o movimento para uma outra área, fazer o movimento talvez de sair da empresa? Como é que você pensa isso? Adorei a tua pergunta, porque eu tenho falado muito sobre isso ultimamente com amigos, com pessoas que estão passando pela mesma situação. E o fato é que eu acho que muitas vezes as pessoas que trabalham em grandes empresas, elas delegam a carreira delas para a empresa. E elas se esquecem que quem manda naquele jogo são elas. O empreendedor, eu tenho muitos amigos empreendedores e empreendedoras, eles pensam bem diferente da gente. Eu sou um cara que eu empreendi numa grande empresa, mas eu nunca tive meu próprio negócio, por exemplo. E quando eu falo com meus amigos que têm o próprio negócio, eles sempre falam isso. Eles sempre falam da carreira deles como se fosse deles. E eles que mandam. E eles que dão as cartas. Então, se eu posso dar uma dica para as pessoas hoje que estão em grandes empresas, é que vocês são o dono da carreira de vocês. E quem empreende sabe muito bem disso. E quem empreende sabe que o negócio dele ou dela depende deles mesmos. Então, eu sempre acreditei que no final do dia você que tem que dar as cartas e saber, obviamente, jogar esse jogo, porque o mundo dos negócios, ele é um mundo que muitas vezes você vai ter que se apoiar no seu relacionamento, na confiança, no seu networking para poder continuar crescendo. Então, muitas vezes, muita gente me pergunta como é que você busca insights para o marketing? Eu busco insights nas pessoas. Eu ainda acredito que pessoas são o maior e o melhor recurso que uma pessoa pode ter no mundo ou que negócio pode ter no mundo. Pessoas boas, pessoas que você pode confiar e pessoas que realmente entregam resultado são o melhor ativo de qualquer empresa. Boa, até porque se a gente entende, né, para como os negócios são feitos, independente da tecnologia, de todo o processo envolvido, a gente faz de pessoas para pessoas, né? E isso é um ponto importante. Por enquanto, sim. Por enquanto, tem muita. Até a minha próxima pergunta, trazendo um pouquinho do por enquanto sim que você trouxe. O que de fato, na sua visão, vai ser automatizado? O que de fato vai ser substituído por inteligência artificial, por robotizações? Até onde vai? E aí um ponto, pergunta, como é que a gente se diferencia? Para te falar bem a verdade, olhando muito lá na frente, centenas de anos lá na frente, eu acho que não existe nada no mundo que não pode ser dominado pela inteligência artificial. Mas para não ter um papo muito futurístico aqui, vamos tentar se manter aqui na nossa realidade, tentar ter um papo mais pragmático, que são talvez, né, os próximos 20, 30 anos aí do mundo dos negócios. Eu acho que tudo que não depende da criatividade, por exemplo, tende a ser mais afetado. Então, por exemplo, quando você tem uma atividade que é muito repetitiva, né, uma atividade que ela pode ser controlada por um software, uma atividade que, né, um sistema possa desempenhá-la com a mesma eficiência, eu acho que essas funções tendem a perder a relevância nos próximos anos. Foi o que aconteceu na Revolução Industrial
e agora, em grande escala, é o que a inteligência artificial vai trazer para muitas dessas funções. É frequente a gente escutar que daqui a 20 anos, né, 70% dos empregos de hoje não vão mais existir e assim por diante. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que muito dessas funções vão ser substituídas agora. Outras coisas vão ser criadas, né? Da mesma maneira, quantos negócios eu tenho certeza que aqui em alguns minutos a gente começar a pensar em quantos negócios desapareceram, mas outros surgiram que ainda dependem das pessoas, a gente vai ver que para quem quer fazer, consegue. Então, eu tenho certeza que todo mundo está aqui escutando vai conseguir, porque a pessoa que está aqui escutando já tem esse DNA nela. Então, eu não tenho dúvida. Óbvio, cada um vai ter um sucesso, mas no final do dia o que manda nesse jogo não é sucesso, é felicidade, como você mesmo falou, mas eu não tenho dúvida que todo mundo que já está aqui já tem um DNA ali que permite que essa pessoa faça acontecer, mais cedo ou mais tarde. Boa. Até tentando agregar, só por contexto, né? Eu e algumas outras pessoas, nós tocamos o Vamos Subir como causa social, mas eu trabalho com tecnologia, trabalho numa empresa de software, a Zendesk. E eu fiz uma palestra recentemente sobre vendas, né? E a palestra, o tema dela era humanos vendem para humanos. E eu entrei nesse ponto do que seria substituído. E aí, se eu puder agregar alguma coisa aqui, é o seguinte, tudo que é matemático, padronizável e repetitivo vai ser substituído. Não tem jeito. E aí o grande insight que a gente traz o ser humano ele precisa de empatia e nenhuma máquina vai ter empatia como ser humano. Então, algumas habilidades, como criatividade, que daqui a pouco a gente vai trazer e tentar instigar um pouco de você, são as competências e habilidades do ser humano do futuro. Eu acho que o grande diferencial do ser humano é se tornar cada vez mais humano. E a gente pôde ver um pouco disso nessa pandemia, quando a solidariedade se tornou um ativo super importante, começou a florescer nas pessoas. Então, se eu puder acrescentar um pouquinho disso. Não, e você tem toda a razão. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu com a própria Ambev nessa pandemia. Pela primeira vez, não falo na história, mas nos últimos anos, a gente teve que tomar uma decisão que a gente teve que escolher entre os negócios e as pessoas. E foi daí que nasceu o álcool gel. A gente não faz álcool gel. Muita gente achava que a gente fazia álcool gel, que a gente já fez álcool gel. A gente nunca fez álcool gel. Só que a gente aprendeu, por ser uma empresa global, que uma das primeiras necessidades da população, que é o nosso maior ativo, porque sem gente eu não tenho cliente, sem cliente eu não sobrevivo, a gente aprendeu lá fora que a primeira coisa que geralmente as pessoas precisavam era o álcool em gel. A gente aprendeu isso, a gente tem operações, como eu disse, lá fora, na China, e aí a gente viu lá fora o que aconteceu e trouxe para cá. E o que a gente fez? A gente colocou um monte de gente inteligente, que sonha grande, que tem esse DNA numa sala e falou assim, vocês não saem daí, estou exagerando, obviamente, para fazer meu ponto, mas vocês não saem daí enquanto a gente não fizer álcool gel. E aí, essa turma viu uma maneira de pegar o álcool que a gente extrai da Brahma 00, que é uma cerveja que você pode beber, inclusive, já que você não bebe, porque ela não tem álcool, mas ela tem o gosto de cerveja, e a gente geralmente jogava esse álcool fora. O que a gente fez? A gente pegou esse álcool que a gente extraía da Brahma 00, contactou o fornecedor de gel, a gente entendeu como é que misturava álcool com gel, e aí, com isso, outras pessoas começaram a ligar para a gente, eu vou te fornecer o rótulo, eu vou te fornecer a logística, e a gente conseguiu, com isso, triplicar a produção de álcool gel, porque naquele momento a gente só ia conseguir fazer 500 mil unidades, com essa ajuda toda, com essa colaboração toda, com essa humanização, a gente foi para 1.500.000 unidades. E aí, daí, a gente não parou, a gente fez pão com os cereais, né, que a gente usa na cerveja, que é o malte da Brahma Duplo Malte, a gente fez hospital com a Gerdau, e a gente entregou aqui em tempo recorde, em 40 dias em Boimirim, enfim, a gente começou a fazer um monte de coisa para proteger as pessoas. E eu vou te falar mais, aqui tem uma lição de marketing também. Não é só uma lição de como uma companhia deveria se comportar. Eu tenho certeza, e isso eu posso te provar através de pesquisa, que as marcas que fizeram a diferença na vida das pessoas nesse momento vão ser as marcas mais lembradas lá no futuro. E vou mais além, se você me perguntar qual que é o marketing do futuro, é esse. A marca que vai ganhar no futuro vai ser a marca que entrega o propósito dela, mas o que é melhor para as pessoas. E essa junção vai ser o que vai garantir
a saúde de uma marca para sempre. Então, aí a gente teve uma grande lição, não só de negócio, bem como de marketing também. Boa. E é super interessante isso que você falou, porque se a gente pega as marcas que tiveram, sei lá, um crescimento ou uma adoção ou um brand mais forte durante a pandemia, a gente pega Magazine Luiza, a gente pega outros players que tiveram um posicionamento mais humano ou tiveram uma gestão de crise ou como se posicionaram tão bem, eles cresceram, vocês cresceram, enfim, teve uma empatia muito forte por tudo isso, né? E se a gente pega a Magalu, as ações da Magalu cresceram, assim, estão no pico desde sempre, né? E teve uma boa gestão disso e etc. Aí vai até na minha pergunta que eu iria fazer sobre essa questão do álcool em gel, o hospital que vocês fizeram. Qual a importância do business, né, de se envolver em causas como essa? Porque no final a gente está cuidando das pessoas, mas é a lei da atração, né? O que vai e volta, vocês plantaram o bem, vocês vão colher o bem. Isso, cara, acho que é uma lei da vida, né? Mas qual que é a importância do negócio se conectar com causas sociais, com propósitos nobres, como esse do que, né, que vocês fizeram, e dos jovens também se envolverem, né, em causas sociais, e o quanto isso impacta na carreira do jovem se envolver em questões como essas? Eu já falei isso hoje rapidamente, falo isso frequentemente, então eu vou voltar a repetir, vou dar uma ênfase maior, porque o que você acabou de falar é o futuro do marketing. O marketing, por muitos anos, centenas de anos, foi um marketing 100% funcional. O que é o marketing funcional? Você compra um produto que ele tem um selo de qualidade, ele te entrega uma função. Então, no mercado de bebidas ou comidas, ele te entrega qualidade. Então, por muitos anos, a origem das marcas, não sei se você sabe, a origem das marcas foi dada justamente como um selo de qualidade para você comer alguma coisa ou beber alguma coisa e não morrer. Então, compre a cerveja do Ricardo e viva. Por muitos anos, a função de uma marca era essa, era falar assim, você pode consumir isso com segurança. Óbvio, o mundo mudou, o mundo evoluiu. Hoje você entra num supermercado e a verdade é que todos os produtos que estão ali têm um processo de qualidade excelente e a probabilidade de você ficar doente comendo ou bebendo alguma coisa ali é muito pequena. Óbvio que pode acontecer porque bebida e comida é um negócio sério, mas a gente sabe que que esse risco é pequeno. Foi somente nos anos 50 que a gente começou a conhecer o que a gente chama de marketing emocional, que é, né, compre a cerveja do Ricardo porque ela é mais gostosa, mas quando você bebe, ela te deixa mais bonito, por exemplo. Então, ou seja, marcas começaram a trabalhar com a emoção, né, a entrega de uma emoção através da comunicação, através da propaganda. E isso durou por muito tempo, até hoje a gente tem isso, né? E principalmente em categorias como de cerveja, que é uma commodity em grandes aspectos, né? Ou seja, a combinação de alguns elementos naturais, você precisa de um marketing emocional que te diferencia, né? Que te dá significado para você poder comprar aquela marca. E agora, justamente agora, a gente está vivendo uma nova revolução no marketing, que além do funcional e do emocional, a gente está começando a conhecer o marketing social, que é justamente o que eu falei anteriormente, rapidamente, que foi a junção, né, do que a marca comunica para você, mas mais do que a marca faz por você. Então, a importância do que você acabou de falar, na minha opinião, no futuro, ela vai ser brutal para uma marca, porque uma marca que não tem um pilar, uma causa social, ela não vai ter a empatia das pessoas. E se você não tem empatia, você não consome. E aí a marca vai perder relevância, que é talvez, né, o câncer da marca. Boa, super legal, obrigado por compartilhar isso, super, super legal, uma aula. Voltando um pouquinho até para a parte de competências, habilidades, a gente vai fazendo um movimento aqui, aí o papo vai fluindo, que está sendo muito Claro. bom. Quando a gente olha, né, para o profissional do futuro, quais são as skills, as competências? Porque a gente fala muito aqui no Vamos Subir sobre habilidades comportamentais para se diferenciar no mercado, né? Como é que você enxerga isso e como é que você enxerga, né, as habilidades e os skills do profissional do futuro? Vamos lá. Bom, já deu quase meia hora, né? Já aquecemos. Posso dar uma polemizada? Pode. Então vamos lá. Já que eu falei que a gente tem que fazer valer, né, cada minuto das pessoas que estão assistindo, vamos tentar agora fechar a conta.
tenho boas notícias e más notícias. Ou seja, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. Conta. A má notícia, geralmente as pessoas falam, né? Começa pela má notícia. A má notícia, eu vou fazer agora uma afirmação bem generalista, existem exceções, obviamente, mas o sistema educacional de hoje está fadado ao fracasso. Sim. E talvez a melhor coisa que vai acontecer para a geração dos nossos filhos e filhas, eu tenho 2 filhas, vai ser essa pandemia talvez vai deixar essa pandemia não tem nada de bom, de uma maneira geral, né? Porque se morreu se uma pessoa perdeu a vida, já é ruim. Então, o fato é que é um negócio ruim. Agora, a gente vai aprender algumas coisas que possivelmente vão se transformar em resultados positivos lá na frente. A educação, na minha opinião, tende a ganhar. Por quê? Porque o sistema educacional hoje ele está moldado numa realidade de 40, 50 anos atrás. Ele não evoluiu, né? Você tira uma foto de uma sala de aula hoje, uma foto de uma sala de aula 50 anos atrás, é a mesma coisa. E tudo já evoluiu. Então, a má notícia é que se a gente continuar assim, as pessoas vão perder. Agora, a boa notícia é que o que está acontecendo no mundo agora é uma democratização da educação. E eu sou um cara eu sou um entusiasta do tema. Eu acho que quem quiser pode ir lá fora e absorver conteúdo, aprender, se inspirar, ser provocado através disso aqui. Por exemplo, eu nunca tinha feito isso. Né? Ou seja, já fiz algumas durante a pandemia, mas eu nunca tinha batido um papo com pessoas assim. Quando estava com 20 anos, eu nunca tive essa oportunidade de conversar com um alto executivo de uma grande empresa. Essas pessoas não eram acessíveis. Hoje elas são. Hoje elas têm que estar na rede social. Hoje elas têm que falar. Eu respondo todo mundo no LinkedIn, eu atendo meu telefone sempre, eu respondo e-mail, enfim. Então, eu acredito que hoje você tem uma série de ferramentas, e nessa pandemia a gente viu o tanto de ferramenta que tem para você aprender, que eu acredito que as pessoas vão ter um acesso muito maior à informação e a conhecimento do que elas tinham no passado. E se as pessoas souberem procurar, dedicarem tempo, escutarem, aprenderem, buscarem mentores e mentoras que possam ajudá-las na carreira deles, eu realmente acho que elas vão ter uma vantagem. Então, de novo, uma notícia ruim é que o sistema educacional, na minha opinião, está fadado ao fracasso, o atual. Só que a gente tem uma oportunidade de mudar. Então, cabe a cada um aqui mudar e buscar e realmente tentar fazer diferente. Por quê? Eu acho que cada vez mais a educação tradicional ela vai perder valor. Eu mesmo no marketing. Hoje à tarde, eu estava numa reunião onde a gente está começando um programa que vai atrair jovens para o nosso time de criação que nem tem diploma. E não precisa ter diploma. Para ser criativo, você não precisa de diploma. Entendeu? Então, eu acredito que a partir do momento que a gente quebrar essa barreira do certificado, você tem que... O Google já não pede mais diploma de universidade para contratar as pessoas. Entendeu? Então, eu acho que daqui para frente a gente vai ter uma democratização também desse conhecimento e esses certificados vão perder um pouco. E eu posso te dar aí exemplos, muitos exemplos do Brasil de gente que já está investindo na educação enfim, tem muita coisa boa para a gente poderia ficar falando 1 hora aqui de educação, mas aproveitem porque o momento é único na história. Boa. E até uma pergunta, principalmente durante a pandemia, e acho que com a globalização, internet, com a acessibilidade que tantas pessoas começaram a ter de informações, acho que a gente vive uma avalanche de informações diariamente, sejam tradicionais, né, de educação ou não tradicionais, que é um pouco do que você falou. Como é que a gente faz a curadoria? Como é que você, para a gente tentar entender o Ricardo aqui no dia a dia, o que você estuda ou não, como é que você determina o que eu vou ler, o que é relevante ou não, o que eu armazeno, o que eu jogo fora? Como é que é um pouquinho disso para ti? Porque acho que o que a gente traz no projeto aqui as pessoas de sucesso, elas têm hábitos, competências, elas têm rotinas, e o que a gente quer talvez trazer aqui para o pessoal, Ricardo, como é que vamos hackear o Ricardo, né? Então, como é que você estuda? O que você joga fora? O que você consome? Só para a gente entender, porque eu, trazendo aqui o meu dia a dia, é muito desafiador. É muita live que aparentemente é legal, é muito conteúdo, muita matéria que chama, enfim, muito livro. Como é que eu faço hoje para adquirir o que vai fazer a diferença para mim? Cara, em primeiro lugar, eu acho que... Vamos lá, eu vou tentar segmentar a resposta, porque é uma pergunta muito boa, mas não é uma pergunta fácil, porque cada um no final do dia, e vai ser justamente o primeiro ponto da minha resposta, tem
as suas paixões. Tem uns que gostam de ler, tem uns que gostam de escutar, né? Tem uns que gostam de ver. Então, a primeira coisa que eu acho que as pessoas deveriam fazer é encontrar um meio que elas gostam de consumir. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de ler, vai ler. Se você gosta de escutar, vai consumir um podcast. Então, a primeira coisa é o meio. Eu, por exemplo, e aí dentro do meio, eu pego, por exemplo, leitura. Leitura é um negócio que você pode consumir de uma forma ou de outra. Então, por exemplo, tem gente que gosta de comprar o livro físico e ler o livro inteiro, e eu, por exemplo, eu tenho vários, eu gosto de comprar resumo de livro. E aí, se eu gosto do resumo, eu vou lá e compro o livro, entendeu? Outra coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de receber, eu tenho, por exemplo, 5 ou 6 no meu mundo do marketing, 5 ou 6 assinaturas de e-mails, né, diários ou semanais ou mensais, de lugares diferentes, que eu gosto. Então, no mundo do marketing, por exemplo, tem um cara que eu adoro, que é o Scott Galloway, professor da Universidade de Nova York. Tem a Wired Magazine ou a Fast Company Magazine, que são 2 revistas que eu gosto bastante no mundo de tecnologia. Aí você tem aqui no Brasil o Meio Mensagem, você tem o Morse, enfim. Então, eu acho que o que você tem que fazer é tentar curar uma bandeja de coisas do teu mundo. E o importante é você fazer com que você tenha pontos de vista diferentes, porque uma das coisas ruins do algoritmo, do teu algoritmo na internet hoje, é que o algoritmo começa a ficar burro, né? Então, começa só a te dar as notícias que você gosta de ler. Então, eu acho importante você tentar mapear uma rede de algoritmos que te dê fontes de informação de diferentes lugares. Então, o que eu tento fazer é isso. Dedicar tempo, segmentar o meio, me cercar de fontes que possam me trazer pontos de vista diferentes, mas, de novo, eu volto a repetir, eu ainda acredito que a minha melhor fonte de informação são as pessoas. E apesar de eu estar falando aqui com você por 1 hora, ou quase o tempo todo, eu aprendo aqui hoje, porque tem muita pergunta que você me faz que eu paro para pensar. Tem muita gente que entra em contato comigo depois, ou seja, eu gosto essa relação humana para mim não tem preço. Então, o que eu tento fazer muito, e eu tenho feito muito isso durante a pandemia, que era um erro também que eu cometi já na minha carreira, e cometi esse erro por muitos anos, era não conversar com as pessoas de fora da empresa, ou de fora do meu negócio, ou de fora do meu ecossistema. Então, eu vou continuar fazendo isso, porque isso aqui não tem preço. Boa, super legal. Obrigado por compartilhar. Sabe que no Vamos Subir a gente está lançando essa semana as top 10 habilidades que nós acreditamos que o jovem precisa desenvolver. Eu vou te citar as 10, aí eu vou te perguntar de uma, até para entender qual que é o seu processo em cima dessa habilidade, competência ou característica. A primeira é propósito, visão e valores. A gente junta 3 coisas aqui. Então, o cara tem que ter propósito na vida dele, tem que ter visão de futuro e tem que ter valores muito bem definidos. Você falou, né, de marketing, né, com propósito, valores sociais, mindset de crescimento, resiliência, inteligência emocional, adaptabilidade, empatia, liderança, negociação, criatividade e give back, né? Que esse é o nosso core. Tem muita coisa que você pode encontrar no World Economic Forum, mas a gente tentou adaptar porque a gente acredita com base em conversas, os jovens de sucesso que a gente tem no mercado. Eu quero te perguntar, a primeira pergunta é se você concorda, se você adicionaria ou tiraria alguma aqui, né? E aí você me responde, eu já vou vir com uma competência, uma característica que eu vou te perguntar. Talvez a que faltou aí foi colaboração. Boa. Eu acredito muito que a capacidade de colaborar com as pessoas, de criar rapport e conseguir realmente colaborar. Eu acho que colaboração é uma coisa que vai ter muito, vai ter um significado muito mais relevante daqui para frente. Talvez a única. Das que você falou, tem 2 que me chamam a atenção. Criatividade e adaptabilidade. Em terceiro lugar, eu falaria resiliência, mas eu acho que resiliência está atrelado à população, a uma parcela mais jovem da população. Por exemplo, minhas filhas são infinitamente menos resilientes que eu, porque elas se não acontecer nada em segundos e ela não puder mudar com o dedão dela, ela já desiste. E a gente não foi acostumado assim. Mas tirando resiliência, que, como eu te falei, eu acho que é um problema
dessas gerações mais novas que estão vindo por aí, adaptabilidade sem dúvida. A gente, né, esquece a máxima de Darwin, mas eu nunca vi, pelo menos na minha vida, e agora olhando para frente, um momento onde as pessoas precisam ser precisam ter essa capacidade tão aguçada, né? Ou seja, quem não se adaptar agora, a pandemia está mostrando isso. Quem não tem a capacidade de se adaptar vai ficar para trás. E criatividade, como eu falei, aí eu obviamente tenho um bias do marketing. Era essa mesmo que a gente ia perguntar. O marketing, o centro nervoso do marketing é a criação, é a criatividade. O marketing é uma área que vive de boas ideias. O dia que você parar de ter boas ideias, que vem da criatividade, obviamente, o teu marketing já era. Boa. Agora, olhando para a criatividade, né? E quando você fala muito de publicidade, propaganda, e depois eu quero até entrar um pouquinho em como é que você vê o marketing no Brasil, já que você passou por China, Nova York e vários outros países. Como é que é o seu processo criativo? Quais são as suas crenças em cima da criatividade que você pode ensinar para a gente? É uma ótima pergunta, porque eu tenho, talvez, uma escola de criatividade diferente da média. Não sei se é melhor ou pior, mas ela é diferente da média. A primeira coisa é o seguinte, você tem que criar, no processo de criação, confiança e as pessoas têm que ser vulneráveis e, ao mesmo tempo, elas têm que confiar uma nas outras para que elas realmente possam falar sem medo. Porque esse caos é o grande, na minha opinião, o grande enigma da criatividade. E aí, depois que você tem um ambiente seguro, onde as pessoas podem ser vulneráveis e elas podem confiar uma nas outras, você precisa fazer com que não exista burocracia e as pessoas tenham depois autonomia para executar. Então, eu acredito muito numa reunião que a gente faz sempre, que é a reunião de ideias, que é quando a gente traduz um insight. O que é um insight? É uma verdade humana, uma tensão cultural, e a gente pega isso e traduz, né, numa ideia criativa. E é nessa hora que a gente começa com uma grande campanha, com uma grande ação, com algo que pode fazer a diferença para uma marca. E essa reunião, para mim, é mágica. Para te falar bem a verdade, essa é a reunião que importa para mim. Porque depois dali, você tem que confiar nas pessoas, que elas vão executar, que elas vão fazer o melhor. Então, por exemplo, eu não acredito em burocracia nesse processo. Eu acredito em empoderamento. Eu não acredito que as pessoas elas tenham que ficar pedindo permissão para dar o próximo passo. Eu acredito em autonomia. E eu, com isso, eu acredito que assim eu maximizo o poder criativo das pessoas. Boa. Então, assim, se eu entendi até ouvindo você em alguns podcasts, quando a gente está falando do processo de criação com os seus times, seja para uma campanha, para um projeto, para qualquer ação que seja, você está no início das ideias, para validar a ideia. Então, está todo mundo ali, processo criativo, sem reserva, sem, enfim, julgamentos, vou falando, e aí você está ali, naquele momento, onde está todo mundo dando suas ideias, legal, encontramos a ideia, Ricardo está lá, todo mundo aprova isso junto. Depois a execução, onde... Mas quem decide não sou eu. Sim, colaborativo, né? Uma decisão... Não. O processo é colaborativo, mas quem decide é o dono ou a dona da marca, por exemplo. Legal. Então, se o João, a Maria, se ele ou ela são o diretor de Skol, a decisão é deles, não é minha. Você só vai estar falando se faz sentido ou não. Eu brinco que só tem duas regras. Não pode ir para a cadeia e não pode levar a empresa à falência. Se não for levar a empresa à falência e não for para a cadeia, tudo bem. A cadeia até de vez em quando é fácil. Vai lá e dá para negociar alguma coisa, pagar uma fiança. Mas, entendeu? Então, eu brinco que é isso. Mas, entendeu? Então, eu participo dessa reunião, mas a decisão é da pessoa. Eu estou lá para ajudar. Eu não estou lá para parar. Agora, para fazer isso, você tem que também você tem que ter a confiança nas pessoas e mais, você tem que ter o estômago para talvez acordar no dia seguinte e ver que estão metendo a boca numa propaganda tua na televisão, seja ela na televisão ou nas redes sociais. Você tem que dar o crédito para as pessoas errarem. Porque se você também vai lá,
deixa as pessoas fazerem. E aí a ideia não dá certo e você fala, não, o problema é teu, aí você destrói justamente esse processo criativo que eu tanto acredito. Eu sei que você gosta muito de NBA. Quando a gente fala de criatividade NBA, eu sei que tem muita coisa legal, porque você postou esses dias sobre um tênis, alguma coisa assim. Mas qual que é a lição de NBA ou de um jogador específico que você traz para o mundo da criatividade para a carreira? Deixa eu te dar 2 exemplos, tá? Porque eu gosto muito de basquete, eu gosto muito de esportes, de uma forma geral. Curiosidade, eu joguei futebol profissionalmente até 19 anos. É que o Brasil, cara, não é fácil virar jogador, tem muitos outros fatores, mas eu sou um fã de esportes e tem muita lição do esporte que a gente aplica hoje, né? Total. O esporte é uma grande escola para o mundo dos negócios, não tenho dúvida. E falando de NBA, eu queria citar 2 exemplos que eu acho que vale a pena. O primeiro é sobre a liga, porque recentemente a gente no Brasil com Budweiser, no mundo também, a gente é patrocinador da NBA. Olha só que legal, o Adam Silver, né, que é o presidente da NBA, chamou todos os patrocinadores, inclusive eu, para estar num Zoom como esse, com ele, para ele falar um pouco agora, faz 3 semanas, da volta, né, da temporada, que vai ser agora na Disney, eles vão fazer todo um esquema, não sei o que e tal. E olha que legal, a primeira coisa ele falou assim, eu quero falar com os meus clientes, porque eles que pagam a conta aqui, junto com os consumidores, que são o público que vão obviamente, nos estádios, né, os torcedores dos times. E aí ele falou pra gente abertamente o que eles estavam pensando, e ele, inclusive, deixou a gente comentar. Só que o que me chamou atenção foi que ele falou assim, olha, eu sei que a gente está voltando sem público, e eu sinto falta, obviamente, do público, mas em contrapartida, eu estou querendo aproveitar esse momento para dar para vocês em casa, né, sejam vocês patrocinadores ou os fãs, uma experiência que talvez vocês nunca teriam. Então, olha só que legal, eles usaram a pandemia para tentar elevar a qualidade da experiência em casa. Então, ele falou, por exemplo, uma das coisas que ele falou, que ele não garantiu, se eu pudesse, eu colocava um microfone em todos os jogadores. Olha só que legal. Você vai poder escutar o jogador falando. Óbvio que vão ter momentos que eles vão ter que cortar, eles vão ter que fazer alguma coisa, enfim. Mas olha só que legal. Então, eles estão liderando a tecnologia de VR no esporte. Enfim, eles estão fazendo uma série de coisas como Liga para realmente entregar uma experiência muito melhor para as pessoas que não estão no estádio. Aí, o outro exemplo que eu queria dar para você vem de um jogador que aí tá muito ligado ao exemplo que eu dei de tomada de riscos e você poder conviver com o erro. Muita gente aqui, mesmo os que não gostam de basquete, seguramente já escutaram o nome do Kobe Bryant, que foi talvez um dos maiores, ou se não o maior, um dos maiores seguramente. E infelizmente faleceu, mas sem dúvida nenhuma um jogador que vai estar em todas as listas dos maiores jogadores da história. E ele é um cara que ganhou título, né? Um cara que fez muita coisa, e todo mundo conhece ele pelas vitórias. Agora, você sabia que ele foi o jogador que mais errou arremesso na história da NBA? Olha que maluquice. Ninguém sabe disso, ninguém lembra disso. Porque o cara ganhou muita coisa, ele é um campeão, ele é um vencedor. Então, no marketing, óbvio, isso não se aplica a todas as funções, certo? Um piloto de avião não pode viver com base nesse processo. Mas no marketing, falando de marketing, eu sou um cara de marketing, se você não coloca coisa na rua, né, você nunca vai ter qualidade. Então, eu adoro citar o livro, o Originais, do Adam Grant, eu tenho até aqui atrás de mim, que ele fala, né, que muita gente reconhece Bach, Beethoven, Picasso como os grandes artistas da geração deles, mas ele tem um gráfico no livro dele que mostra que eles foram os que mais produziram peças, que mais produziram arte. Muita gente se esquece, né, que o Picasso tem muita coisa ruim. É que ele fez tanta coisa que dessas tantas que ele fez, várias boas ficaram para a história. É o exemplo do Kobe Bryant aí. Então, se eu pudesse dar uma dica para quem está no marketing, principalmente, ou numa atividade criativa, você pode ser um chefe de cozinha, você tem que fazer, tem que colocar, tem que deixar testar, tem que botar na rua, como a gente gosta de dizer lá na Ambev, né? Tem que botar as coisas na rua e deixar ver o resultado aí para você poder aprender e fazer melhor.
Legal. E acho que isso aí se encaixa, acho que nas principais carreiras, né? O que você falou, algumas, o piloto de avião ele não pode, mas o ponto aqui, talvez que talvez eu queira agregar, é que você vai errar muitas vezes. E isso faz parte do seu processo de amadurecimento, melhoramento e etc. E o grande ponto é, às vezes que você vai errar, elas vão ser menores do que a satisfação do seu acerto. E aí você pega, né, Beethoven, Picasso, que é o que você falou. Os caras erraram mais, tinham tantas obras e poucas, né, de tantas que eles fizeram foram o grande sucesso, né? E o impacto positivo disso é muito maior do que o impacto negativo, né, dos erros e de tudo que eles erraram, né, dentro desse processo. Eu tenho uma pergunta. O tempo ele está acabando e a gente quer respeitar. Deixa eu só falar uma frase que eu adoro para resumir isso aí. O ideal seria sempre errar na velocidade da Ferrari pelo preço do Fusca. Boa. Entendeu? Entendeu? Se o cara erra bastante arremesso durante o jogo, mas no final acerta aquele que garante o campeonato. Exato. Boa. Gostei. É isso aí. Show. Muito bom. Um ponto aqui para respeitar seu tempo. A gente ia abrir até para perguntas, mas eu acho que tem tanta coisa que a gente quer explorar aqui que a gente vai tocando. Eu sei que você tem 2 filhas, certo? Uhum. O que você ensina para elas sobre vida, sobre carreira, e qual que é o conselho que você dá para elas? Porque aí é de pai para filha, né? E aí é um negócio onde você coloca talvez mais amor, mais energia, mais, enfim, 100% ali. Né? Claro que você está aqui com a gente, mas o que você está ensinando para elas sobre vida, sobre carreira, que você pode ensinar para a gente? Cara, quem sou eu para falar sobre isso? Eu sou um pai novo. Eu tenho uma filha de 8,5, uma de 6, ou seja, eu tô aprendendo com elas. A verdade é que hoje eu tenho certeza que eu não vou inspirá-las com o discurso de que elas têm que ser uma astronauta, uma médica, uma advogada, né? Hoje eu tô achando que elas vão ser talvez uma DJ ou uma gamer profissional. Então estou tentando me adaptar. O fato Influencer. Exatamente. Então é isso aí, cara. Elas ficam lá no jogo, elas ficam. Já tem canal no YouTube. Esses dias eu cheguei no quarto da minha filha mais velha, ela tá fazendo uma live no TikTok para mais 100 pessoas jogando Roblox, que é um jogo que ela ama. Enfim. Então, assim, uma das coisas que eu tento passar para ela hoje é muito mais, ao invés de dar uma direção para elas em termos de carreira, falando agora de carreira e falando de vida, dar confiança. Óbvio, como pai, eu vou tentar sempre dar as melhores oportunidades para ela, além, né, do amor, do carinho, da proteção, mas eu sempre tento dar, principalmente ela sendo mulher, e eu acho que cada vez mais as mulheres estão conquistando mais, e eu sou parte dessa mudança também, eu tento empoderá-las, fazer com que elas acreditem que elas possam, elas têm condição de ser o que elas quiserem. E aí elas decidem. Então, um dos valores que eu acho que é muito importante hoje é você poder nutrir essa chama dentro das crianças, dentro dos jovens, de que eles ou elas podem ser o que eles quiserem. Boa, super legal. Última pergunta, que aí eu vou pedir para você talvez escolher 1, 2 perguntas aí dentro do seu tempo aqui no Q&A. E pessoal, mandem suas perguntas aqui embaixo no Q&A, porque é ali que a gente vai ver, não no chat. Quando a gente fala de crise, isolamento social, home office, tudo isso que a gente está vivendo, né? O que muda daqui para frente quando a gente voltar para esse novo normal, né? Qual que é a sua visão desse novo normal? Primeiro que eu gosto da palavra novo normal, né? Assim, ou novo anormal, que eu brinco com as pessoas, porque o que eu não gosto é quando as pessoas falam quando a gente voltar ao normal. Não existe mais essa de voltar ao normal. Você já não é mais o que você era ontem, você vai ser um cara diferente amanhã e assim por diante, entendeu? O mundo é assim, funciona assim, e esse é o preço que você paga por estar vivendo aqui nesse planeta. Agora, uma coisa que eu gosto muito no lado, né, no lado do negócio é poder olhar para tendências e investir nessas tendências. Então, se eu hoje no nosso negócio e para quem está assistindo aí que tem um negócio próprio, tem uma ideia de começar um negócio, você tem que tentar o que essa pandemia está trazendo para a gente é uma aceleração de tendências. Uma aceleração muito rápida de tendências. Então, um negócio hoje deveria estar investindo
exponencialmente nessas tendências, porque elas vão chegar muito mais rápido do que a gente imaginava. Legal, super legal. Show de bola. Temos aqui 40 perguntas e eu sei que você tem mais 4 minutos. Aqui embaixo, você quer escolher alguma para você responder? Eu não sei se você Não, vai... escolhe aí. Vou escolher aqui. Você conhece o público melhor do que eu. Vamos lá, me dá um segundo aqui. Qual que foi o seu principal desafio durante a sua carreira? Aí você pode pegar do início, agora, enfim. E qual que foi seu principal aprendizado, né, desse desafio? Eu acho que eu posso responder as duas perguntas com uma resposta só. O principal desafio que eu tive, que me trouxe meu principal aprendizado, geralmente é assim, né? Você toma um tombo grande ou você tem esse tombo grande geralmente te ensina muita coisa, mas a mudança para a China foi um desafio. Porque é uma cultura completamente diferente do Ocidente. Por mais que a gente tire sarro dos argentinos falando que eles são bem diferentes da gente, a gente é muito mais parecido do que a gente imagina. Quando você vai para o Ocidente, principalmente para vários países asiáticos, né, e do norte da Ásia, Japão, Coreia, China, você vê uma cultura completamente diferente da nossa. Você pega a China, por exemplo. A China, por não ter religião, é um país que 99% da população não tem uma religião, você já tem uma série de valores na sociedade, independentemente da tua religião. Quando você mora num país religioso, você tem algumas regras da sociedade que meio que regulamentam o dia a dia das pessoas. Lá é completamente diferente. Então esse é um aspecto. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu tive que adaptar o meu modelo mental àquela realidade, e eu aprendi muito como profissional e como pessoa. Você tem que encarar as coisas de uma outra forma. Tudo que você aprendeu, tudo que eu tinha aprendido na minha vida, em vários aspectos da minha vida profissional, por exemplo, ou pessoal, eu tive que mudar. Então, isso, sem dúvida nenhuma, foi um grande desafio. A carreira internacional é um grande desafio. Eu recomendo essa carreira para quem tem a oportunidade de muitas vezes as pessoas têm oportunidade e não vão. Eu recomendo. Ou uma viagem, ou conhecer alguém de fora, mesmo aqui no Brasil, trocar uma ideia com alguém de fora, porque eu acho que quando você conhece alguém que tem um ponto de vista completamente diferente do teu, você aprende. Boa, super legal. Tem uma pergunta aqui que eu acho que se aplica para todo mundo. Tem uma pessoa que ela passou por 17 processos seletivos na Ambev e todas foram na trave, né? Eu acho que indiretamente todo mundo tá sofrendo rejeições ou tá sofrendo, né, com batidas na trave nos nossos objetivos. Qual que é o conselho que você dá para essa pessoa, não necessariamente só para essa pessoa que está aí tentando entrar na Ambev, mas para aquela pessoa que vem de uma sequência, né, de bolas na trave e está começando a ficar desanimado? Uma pergunta dura, tá? E eu vou ter que dar uma resposta talvez dura. Mas eu vou te falar isso porque eu realmente acredito nisso. Mas eu vou tentar também dar uma solução. E aqui eu não vou falar de Ambev, eu vou falar de qualquer empresa, eu vou falar de qualquer carreira, de qualquer negócio. Se você tentou 17 vezes, né, você tentou entrar numa empresa 17 vezes e você sempre bateu na trave, ou você não é a pessoa certa para a empresa, ou a empresa não é a empresa certa para você. Então, a primeira recomendação que eu daria é o seguinte: muda de esporte, né? Porque talvez você está jogando esporte errado. Então, nesse caso, eu mudaria o meu foco, ou olha para o teu jogo e vê se você não está fazendo alguma coisa errada. Porque é claro que você é resiliente, que como a gente falou hoje aqui, talvez uma das características mais importantes dos profissionais de hoje. Então, você é muito resiliente, sem dúvida. Agora, então tenta olhar, será que você está errando na empresa ou será que você está errando na tática do jogo? Entendeu? Então, eu tentaria, e muitas vezes a gente esquece de fazer essa reflexão, se a gente não está fazendo alguma coisa que possa estar batendo na trave, né? E aí a gente acaba não fazendo gol. E, por outro lado, eu acho que você tem que olhar os valores da empresa. Talvez os seus valores não falem com o valor da empresa. E eu sempre falo, antes de escolher uma empresa, você tem que escolher a cultura dessa empresa. A coisa mais importante, na minha opinião, numa decisão de empresa A, entre empresa A e empresa B, é a cultura.
Boa, super legal. Ricardo, você tem uma reunião em 5 minutos, a gente não quer te segurar. Hoje o dia é longo. Obrigado de verdade pelo seu tempo, por abraçar essa causa, essa oportunidade que a gente trouxe para tantos jovens, mas acho que o principal ativo aqui foi trazer os seus insights. Então, super obrigado. Pessoal, desculpa que a gente não consegue responder todas as perguntas. Ricardo está no LinkedIn e a gente vai deixar aqui para vocês uma pesquisa para a gente entender se fez sentido, se não fez sentido, e as pessoas que responderem vão ter acesso às próximas lives antes da gente abrir para o público. Então, é só isso que a gente quer dizer e super obrigado, Ricardo. Não sei se você quer se despedir do pessoal, talvez com... Não, mas... eu adoraria. Para quem quiser me seguir lá no LinkedIn, eu sou super ativo lá, estou sempre colocando coisa. Eu acho que o mais importante hoje em dia, gente, eu falei um monte de coisa aqui que talvez vocês não concordem, mas a ideia é justamente essa, provocar vocês a pensarem diferente e a inspirar vocês a seguir o teu sonho, a lutar pela sua causa, pelo seu propósito e correr atrás. Entendeu? Então, eu acho que hoje em dia as redes sociais muitas vezes dão muita voz para as pessoas perdem o foco, perdem um pouco do propósito. A ideia é justamente essa, é inspirar vocês, a provocar vocês a correr atrás do sonho de vocês e quem sabe te dar um pouquinho de ferramenta, algumas ferramentas, né, para você poder usar no seu dia a dia e conseguir realizar teu sonho. Então, de novo, mais uma vez, obrigado. Eu fiz isso de coração aberto, vou continuar fazendo, contem sempre comigo. E mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês e eu te desejo muita sorte, muito sucesso a todo mundo que está aí nessa sua jornada. Show de bola, Ricardo. Super obrigado. Uma referência para a gente e a gente tem muito para aprender contigo. Um abraço, obrigado pelo seu tempo. Pessoal, obrigado pelo tempo de todos. Abraço. Até mais, abração. Tchau.